Pegando até experiências que eu tive, assim, tanto foram ruins para um lado quanto ruins para o outro, né? Então, ruins no sentido de desenvolvedores ali terem acesso a praticamente tudo e poderem fazer qualquer coisa, e por outro lado, desenvolvedores não terem acesso a nada e terem sempre que pedir para alguém fazer alguma coisa por eles, né? Sei lá, criar um banco de dados, por exemplo, aqui, né? Então, aqui a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre governança, né? Então, como é que a gente define ali o que os desenvolvedores vão ter acesso, o que não vão ter, sabe? Como é que a gente consegue, talvez, simplificar a vida deles ali? Como é que a gente define isso? Entender como é que se algo desse tipo já foi definido aí, né, nesse processo de vocês, né, no Isaac, e, de maneira geral, como é que enfim, a gente aborda esse tipo de problema? Aqui no Isaac, na verdade, a gente está num processo onde, como a gente começou faz pouco tempo, o Isaac comemorou 2 anos faz pouco tempo, a gente até então tinha um time pequeno, como eu falei lá no começo, a gente tinha um time pequeno, então todo mundo ali sujava a mão, todo mundo fazia acontecer, só que no momento que isso cresce, a gente começa a perder o controle, muito por conta das caixinhas no supermercado, né? Todo mundo quer ter a sua caixinha, todo mundo quer ter a sua documentação, quer ter o seu padrão. E aí, o primeiro passo foi alinhar junto com o time de SRE como a gente consegue, pensando em questão de arquitetura primeiro, né, de infraestrutura e arquitetura, a gente está falando como a gente consegue manter, dar liberdade para as pessoas executarem que seja um pipe de Terraform para fazer o deploy, ou como ela consegue configurar ali um novo banco de dados e tudo mais. Dar essa liberdade, mas ao mesmo tempo manter um cercado para que isso não avance, né? Então, esse é um dilema. Não, eu acho que não existe uma resposta. O que a gente está fazendo é de fato isso, que é a gente ainda mantém, a gente gosta dessa liberdade, desse controle, óbvio, sempre controlado. Então, se alguém vai subir um banco, a gente precisa passar por um processo de aprovação ou coisa do gênero, para a gente também não perder esse controle, mas como a gente garante que, putz, eu preciso subir um serviço e o que falta agora para subir é uma etapa X e eu não vou ficar bloqueado por N processos, a gente está pensando nisso, mas mantendo esse cercado para que não vire uma bagunça. Mas eu acho que esse é o grande dilema que acho que boa parte dos times e empresas passam. É até complicado responder isso, porque se você dá muita liberdade, vai chegar uma hora que você não vai saber metade do que está rodando, metade do que está funcionando, mas também se você bloqueia muito, você tem aquele ponto onde você começa a mexer com o desenvolvedor em si, que é, poxa, demora 4 semanas para subir o que eu quero, ou eu preciso abrir uma ficha aqui e tem que passar por N processos até de fato isso ser aprovado. Então, acho que isso é uma coisa que a gente está trabalhando, mas acho que não tem uma resposta certa. Talvez até tenha uma resposta certa, mas, enfim, ninguém sabe exatamente qual é a resposta certa para o contexto que a pessoa está, né? Boa. Na verdade, essa discussão de governança, ainda mais em tecnologia e engenharia, é sempre complicada, né? Eu já vivi os dois ambientes, um extremamente governado, e aí você mata os times, você tira a ownership dos times, né? Eu gosto de trabalhar muito num contexto, eu chamava de full cycle engineering, né? Tipo, o time de engenharia, ele domina todo o ciclo de desenvolvimento do software, desde o design até a operação, o suporte e no final, né? Porque isso traz um senso de propriedade, de ownership para os times que é essencial, né? E aí grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então, esse que o Caruso estava falando, às vezes você deixa tudo solto, só que se você não tem nenhum guidance básico, assim, galera, esse aqui é o guidance onde todos os times, olhando para aquele contexto anterior que eu estava comentando de produto, eu acho que dá uma simplificada quando você cria um guardrail, assim, galera, é isso aqui que é o mínimo que a gente espera. Cara, todo microserviço que você for subir, você tem que ter tudo muito bem documentado, você tem que ter pensado nessas métricas, você tem que ter usado todo esse tooling para padronizar as complexidades inerentes aqui de microserviços, né? O que eu aí é uma opinião minha mesmo, pessoal, que eu não curto, é quando você coloca gates nos times, né? Você tem que passar por uma área para aprovar, colocar um carimbo. Eu já vivi esse mundo, assim, onde você tem que trazer. É o time de arquitetura que dá o ok para você subir a solução. Então, você acaba com o time porque você tira o senso de propriedade do time, né? De ownership, de fato, né? Eu sou dono desse produto. Por que um engenheiro de obra pronta, digamos assim, tá vindo aqui criticar o que eu construí? Por que você não estava aqui comigo no dia a dia, né? Então, eu já vivi os dois mundos, né? Eu prefiro um pouco mais, eu prefiro com certeza o mundo mais aberto, o mundo onde todos os times têm a propriedade, do que um ambiente extremamente governado, porque para mim isso mina a criatividade dos times, você mina
ownership dos times, você mina produtividade. Eu acho que e óbvio que depende do contexto também, né? Você tem contextos mais regulados e menos regulados, né? Se você é um banco, você tem um contexto mais regulado porque você tem normativa de Bacen e tudo mais, né? E aí você tem um guardrail mínimo, assim, de governança, né? De LGPD, de leis, de você reporte, né? Então, de como que você vai prover informação para os agentes reguladores. E aí eu acho que depende desse contexto, assim, do contexto da empresa e da maturidade dos times e de como que você... Esse trade-off, é tudo trade-off, né? Como é que você quer balancear aqui o excesso de toda a liberdade versus o completamente regulado, né? Então, e sempre a ponderação é o melhor caminho, né? Os extremos, normalmente, sempre você incorre a problemas, né? Então, eu tento sempre ser mais ponderado, encontrar o meio, mas sempre tendendo muito mais a liberdade aqui para trazer esse senso para a galera. Uhum. Então, pelo que eu entendi aqui, de maneira geral, obviamente, tirando casos de exceção aqui, né? De maneira geral, é mais interessante a gente ter, vamos dizer assim, talvez pessoas ou especialistas, vamos dizer assim, que colaboram com a solução, talvez até usando o RF6 lá para trazer essas pessoas para discutir e pensar numa solução que seja melhor. Então, mais isso do que gatekeepers ali, que são pessoas que vão dizer, não, isso pode, isso não pode. Eu acredito que sim. Entre um Terraform Destroy e um Gmood existe uma linha bem tênue. E acho que o tooling também, que é um ponto que a gente está batendo bastante na tecla, facilita. Uma coisa que a gente tem dentro do Isaac que facilita isso é a criação de wrappers para esse tipo de solução. Então, a gente dá a liberdade para o desenvolvedor fazer o que ele quer, para ele subir ali o que ele precisa, e, enfim, trabalhar da forma que ele precisa, na velocidade que ele precisa. Mas, através desses wrappers, a gente consegue colocar essas travas para ele, de fato, não sair executando o que ele quiser a nível de infraestrutura, a nível de código, enfim, para a gente conseguir essa segurança. Isso trouxe até uma tranquilidade recentemente para o time, quando a gente começou a implementar isso. Exemplo bem simples, né? Sei lá, por exemplo, você pode criar tooling para não deixar S3 aberto. O dev até pode ter esquecido de deixar um S3 aberto lá sem credencial, sem nada. Só que, cara, você tem tooling que está varrendo tua infraestrutura, varrendo tua solução para você derrubar S3 aberto. Então, acho que hoje a gente tem uma ferramenta, hoje existe essa caixa de ferramentas que possibilita esse tipo de ação, né, Caruso? Então, esses guardrails mais automatizados, para mim, ajuda muito nesse contexto de governança, porque assim, cara, beleza, o importante é você entregar rápido para você iterar e subir uma solução nova, você ter mecanismos de rollback ou mecanismos de continuous deployment, você consegue fazer um rollout mais cadenciado usando Canary, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, né? Para dar agilidade, né? Assim, meu mindset aqui como engenharia sempre velocidade de entregar mais rápido possível, errar o mais rápido possível para aprender, iterar e subir correção, né? Então, do ponto de vista de tooling aqui, é essencial para isso. A gente falando de tooling, me dá a impressão que acaba caindo muito no papel que o time de SRE, de infra, de DevOps, acaba tendo dentro da empresa, assim, né? Porque eu já tive experiências menos agradáveis com essa parte de governança e tal, em ambientes mais fechados, mais restritos, e acabava gerando mais burocracia, assim, e a experiência do desenvolvedor é menos agradável. Porque a expectativa de produto e tal não está alinhada, assim, com isso. Mas acho que o que a gente tenta fazer no Isaac é ter o time de SRE com um time de suporte, acaba sendo de um tooling de infra também, tipo, fornecer as ferramentas e módulos do Terraform e pipelines de CI/CD e o que for. E acaba que o time acaba sendo muito parceiro, assim, de todos os packs e squads, e a gente pode se sentir confortável em pedir ajuda quando precisa resolver algum problema, e acaba sendo mais isso do que pedir permissão ou pedir autorização para subir alguma coisa. Claro que tem um monte de restrição e a gente não pode subir qualquer coisa aleatoriamente, né? Mas o sentimento acaba sendo muito mais esse do que de autorizadores, assim.